Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos revisar um pouco sobre o xadrez básico, resolver algumas questões da atividade anterior relacionada ao xadrez. Essa parte desse slide foi ministrada nas aulas do ano passado, durante as aulas remotas, e a gente vai relembrar um pouco para a gente poder resolver as questões da atividade, corrigindo junto com vocês. Então vamos lá. O xadrez é um jogo de salão jogado por dois jogadores em um tabuleiro de 64 casas, alternando casas claras e escuras. Cada jogador inicia o jogo com 16 peças. Então, pessoal, o xadrez, ele é um jogo de salão, como a gente já viu na aula anterior. Ele é jogado por dois jogadores. O seu tabuleiro é semelhante ao da dama, só que suas peças são diferentes, suas jogadas também são diferentes. Então, nós temos 16 peças. Dentro dessas peças, nós temos 8 peões, 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres, uma dama e um rei. O xadrez, ele é um jogo que desenvolve bastante o raciocínio. Ele trabalha o raciocínio lógico, ele desenvolve a cognitividade, desenvolve a mente. E ele é um jogo bastante praticado em países com campeonatos e diversas festividades que trazem o xadrez como jogo de base. Vamos lá para a localização das peças. Vocês já estudaram, a gente vai só relembrar um pouco, só uma breve revisão, só por cima. Então, vamos lá. As peças no xadrez, elas possuem lugares definidos para se posicionar no início do jogo. Então, cada casa tem a sua numeração e a sua letra, e cada peça, ela fica determinada em uma casa do tabuleiro. O tabuleiro de xadrez possui 8 linhas identificadas por números. Então, cada linha, pessoal, é identificada com a numeração de 1 a 8. Começando de baixo para cima, nós temos a linha 1, a linha 2, a 3, a 4, até a 8. E as colunas são identificadas por letras. Então, nós temos a coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, e assim por diante, como mostra essa figura aí ao lado. Então, por exemplo, nós vamos ter as casas A8, A7, A1, por exemplo, que vão ser por onde as peças vão andar dentro do tabuleiro. Então, é importante a gente saber a numeração das linhas e das colunas, para a gente poder identificar a localização das peças. E as peças do xadrez? Nós temos essa primeira peça do lado esquerdo do vídeo de vocês, que é o peão. O peão, nós temos 8 peões em cada lado. No caso, vão ser 8 peões claros e 8 peões escuros, que no caso, um jogador fica com as peças claras e outro jogador fica com as peças escuras. Então, quando vocês observam nessa imagem abaixo, que tem o tamanho das peças, essa primeira peça, aí no canto inferior da direita de vocês, do vídeo, essa primeira peça, que tem 2,5 centímetros de altura, ela é o peão. Então, é a menor peça do xadrez. Então, nós temos 8 peões de cada lado do tabuleiro. Nós temos as torres. As torres, nós temos 2 torres em cada lado, são menos, né? As torres, elas não são muito grandes, você observa aí na imagem, ela tem mais ou menos a representatividade de uma torre mesmo, representando um castelo, mais ou menos, porque o xadrez, ele é representado como na época que tinha os castelos dos reis, e assim, por isso que ele tem essas classificações. Nós temos os cavalos, que nós temos 2 cavalos, 2 cavalos, no caso,
escuros e 2 cavalos claros, né? Um lado vai ter os escuros e outro lado vai ter o claro. Na parte superior do vídeo aí, vocês vão ver os bispos. Os bispos também nós temos 2 de cada lado, 2 bispos escuros e 2 bispos claros. Observa aí na imagem, né, também, que ele é uma peça que faz parte das peças mais altas, né? É a terceira peça mais alta, só perde para a dama e para o rei. Abaixo nós temos a dama, nós temos uma dama de cada lado, uma dama clara e uma dama escura. A dama, ela é a peça mais forte do jogo, porque ela faz todos os movimentos, né, no tabuleiro. A dama, ela é bem parecida com o rei. Observa aí nessas duas imagens que tem uma próxima à outra. A diferença é que a coroa do rei, ela tem uma cruz, né? E a coroa da rainha, ela é diferente, ou da dama. E a dama, ela é um pouquinho mais baixa, mas a diferença só é essa. E a diferença é que o rei, ele é a peça principal, né? Que quando ele é capturado é xeque-mate, mas ele é uma peça não tão forte quanto a dama. A dama é a peça mais forte do tabuleiro. Então, resumindo aqui, só pra vocês dar uma relembrada aí no conteúdo. Então, nós tínhamos na atividade que vocês responderam na semana passada, na quarta questão tinha o seguinte: marque a alternativa correta sobre o xadrez. Então, vamos lá. O xadrez é um jogo de salão jogado por 2 jogadores em um tabuleiro de 4 casas, alternando casas claras e escuras. Então, nós temos aí uma alternativa que não é verdadeira, por quê? Nós temos aí o xadrez, ele é um jogo de salão jogado por 2 jogadores, isso é correto, em um tabuleiro de 40 casas. Já a alternativa aí já encontra o erro, porque no caso são 62 casas e não 40. No caso, sim, alternando casas claras e escuras. Na letra B, nós temos cada jogador inicia o jogo com 16 peças, né? Cada jogador, no caso, vai ter 16 peças, sendo que essas peças vão ser 8 peões, 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres, uma dama e um rei. Então, aqui a gente já viu que essa alternativa está correta, pois são todas as peças que contém para um jogador. Na letra C, nós temos o xadrez é um jogo de salão criado no Brasil. Então, o xadrez, ele é um jogo de salão, mas ele não foi criado no Brasil, viu? Letra D, as peças diferenciam pelas cores rosa e amarelas. Essa alternativa a gente não pode colocar ela como verdadeira, porque são peças claras e escuras. As cores não podem ser definidas como rosa e amarela. São claras e escuras. E na letra E nós temos, cada jogador inicia o jogo com 16 peças, sendo 5 peões, 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres e uma dama e um rei. A alternativa já encontramos o erro aí, porque ele fala de 5 peões e a gente contém 8 peões. Então, a alternativa correta seria letra B. Cada jogador inicia o jogo com 16 peças, que são 8 peões, 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres, uma dama e um rei. Na sexta questão da atividade de vocês, tinha o seguinte questionamento: sobre as peças do xadrez, marque a alternativa correta. Então, nós temos aí a peça 1 e a peça 2, sendo que elas estão em tamanhos iguais, é porque é apenas uma imagem ilustrativa. Mas quando você visualizar o xadrez, o peão, ele é menor que a torre. Então, é uma peça menor que a outra. Então, as imagens acima representam quais peças do xadrez. Na figura 1, a gente tem o peão e nas figura 2, a gente tem a torre. Então, qual seria a alternativa correta? Letra A. Nós temos aí um peão e uma torre representados na figura. Então, pessoal, por hoje é só a gente retrazendo esse conteúdo para vocês, apenas uma revisão breve para vocês relembrarem. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, vocês podem me enviar no privado do WhatsApp, me procurar por algum questionamento.
Um beijo no coração e até a próxima aula.